Nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. Boa noite, meus irmãos. Agradecemos a Deus por esta oportunidade. Louvamos pelo dia em andamento, pela nossa escola bíblica. Agora rogamos o cuidado do nosso Pai para o culto dessa noite. Nós agradecemos por esse início de semana. Pedimos que seja uma semana abençoada, tanto para o nosso benefício quanto para a glória do nosso Deus. Agradecemos a todos que têm nos acompanhado. Que Deus abençoe e todos continuem também nos seus lares, nas suas casas, lendo a palavra de Deus, orando, procurando se instruir na palavra do Senhor, não só agora nesse tempo de isolamento, mas em todas as épocas, mas principalmente nesses dias que tem nos privado de juntos ali na igreja estar servindo ao Senhor. Faremos a nossa primeira leitura dessa noite em Gálatas, capítulo de número 2, faremos essa leitura a partir do versículo de número 11, onde diz assim: Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornou repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios, quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio apartar-se temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: E sendo tu judeu, vives como gentio, e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabemos, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmo também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado em Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Quero destacar esse contexto aqui, ele é conhecido, a gente sabe aí por meio de estudos e também de pregações e da leitura, que o apóstolo Paulo, ele não esconde isso, né? Ele fala aqui que tomou essa atitude diante de todos, em orientar, corrigir mesmo o apóstolo Pedro, não no sentido de que ele precisasse ser corrigido como apóstolo, mas ele estava aqui, né, se comportando de uma maneira temerosa por causa dos judeus, e aquilo que ele vivia com os novos convertidos, né, ali com os chamados gentios, ele agora, por causa dos judeus, ele estava negligenciando. E o apóstolo Paulo diz: olha, isso não deve ser o seu comportamento.
porque nós somos judeus, nós sabemos a respeito, né, das promessas, e também tínhamos, né, no caso aqui, eles obedeciam a legalismos que agora não precisavam mais, né, desses legalismos para serem salvos por causa de Jesus Cristo. Por isso ele fala, esse viver que agora eu vivo, que eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. E ele não tem dificuldade nenhuma em dizer, olha, eu morri, aqui, né, o versículo de número 19, né, porque eu mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado, né, com Cristo. Então ele deixa claro, né, que a sua luta aqui é procurar viver para agradar a Deus, fazer isso, né, de forma plena e não ficar apegado a legalismo, mas se entregar completamente, né, aqui aos cuidados de Cristo e viver a vida, né, aqui nessa existência, né, para o louvor de Deus, a fim, né, de que Cristo esteja cada dia mais evidenciado na sua vida. Nós vamos louvar o Senhor com um hino do nosso inário, né, o hino de número 10. Esse hino ele tem aqui como título, né, a criação e o seu Criador. Vós, criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz cantai, louvai-o, aleluia, tu sol dourado a refugir, tu em prata reluzir, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Ó boa terra que nos dás, infindas bênçãos canta já. Louvai-o, aleluia, frutos e flores juntos dai. A glória a Deus, Senhor e Pai. Ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Vós, homens sábios e de bem, a todos proclamai também. Louvai-o, aleluia, louvor ao Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai. Louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Deus então nos ajude, nos abençoe, nós como criaturas de Deus Pai, que nós o louvemos em espírito e em verdade. Continuando com a nossa leitura, leremos agora no profeta Isaías. Profeta Isaías no capítulo de número 55. Leitura será feita no profeta Isaías, no capítulo de número 55, diz assim: Ó, todos vós os que tendes sedes, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço, vinde vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfazes. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias. Consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás
a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Que Deus nos abençoe. Faremos a leitura até o versículo de número 7. Vamos orar. Grandioso Deus, nosso amado Pai, nós agradecemos pelo andamento já do mês, praticamente já caminhando para o desfecho. Agradecemos por essa semana que inicia, que ela seja para a glória do Senhor e para o nosso bem. Nós agradecemos pela nossa escola bíblica que já tivemos, que o Senhor nos ajude a andarmos como filhos da obediência, como vimos, ó Deus, procurando nos distanciar daquilo que desagrada ao Senhor, procurando viver a santidade em todo o nosso procedimento, e isso em todo o tempo. E nós pedimos agora que o Senhor também nos ajude, nos ilumine, o Senhor que é esse Deus perdoador, que o Senhor nos dê as condições de agradarmos ao Senhor. Mais uma vez, pedimos em favor da família da dona Gessi, que o Senhor a abençoe, guarde também o Alcacir. E, ó Deus, nós agradecemos pelo tempo que o Senhor nos deu aqui para convivermos com agora, né, o saudoso seu João Fernandes, presbítero João, que o Senhor venha amparar a sua família. E abençoe, ó Deus, também os demais enfermos e enlutados, tenha misericórdia, ó Pai. Dá-nos uma semana agradável, como já pedimos, e que nós aprendamos, ó Deus, a valorizar o perdão que o Senhor nos concedeu em Jesus Cristo. O Senhor é rico em perdoar, e por isso, ó Deus, nós precisamos, com a graça do Senhor, correspondermos a esse perdão tão grande. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude nos afazeres desse mês, e abençoe, ó Pai, também um mês que se aproxima, as nossas missões, e esteja guardando, ó Deus, cada um dos nossos missionários. Nos livra dos males. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, voltando aqui ao texto de Isaías, desconhece, né, esse texto, principalmente, né, por causa do capítulo de número 53, que fala a respeito do servo sofredor. Mas aqui também no capítulo de número 54, nós temos aí uma sugestão, né, de título, o futuro glorioso de Sião, e agora, né, sobre a questão da graça oferecida, né, a todos. Eu acredito que esse todo aqui, que a nossa versão traz, não é uma graça chamada universal, né, que alguém possa rejeitá-la. É porque está falando além dos termos da nação de Israel como povo físico. Está falando aqui, já que trata a respeito de Jesus, né, da inclusão, da vinda também dos gentios para a igreja. E o apóstolo Paulo, né, no texto que nós fizemos a leitura ali em Gálatas, mostra que tanto o judeu quanto o gentio agora precisam, né, viver para Cristo. E esse viver que nós temos na carne precisa ser uma vida que agrade ao Senhor. E interessante que o texto chama os que não têm dinheiro para comprar. Então, isso aqui já deixa bem claro, né, que a salvação, que o favor de Deus, ele não é comprado com dinheiro, não é comprado por nós, né? Nós não temos nada a fazer. Nós temos aqui a graça de podermos desfrutar, porque quem conseguiu tudo isso por nós, mereceu tudo isso por nós, foi Jesus Cristo, né? E aqui nós vemos que o contexto todo aqui fala do Messias, então é ele que, segundo, né, aqui o texto, né, fará com que as nações, né, se aproximem de Deus, possam desfrutar, né, aqui então dessa tão grande salvação, que até então, vamos dizer assim, né, não estou dizendo que só judeus
hebreus que desfrutavam da salvação, porque nós temos Raabe, um exemplo, nós temos Ruth e nós temos outras pessoas que vieram também para a fé, embora os judeus não fizessem esse trabalho missionário. Mas aqui nós vemos que essa salvação ela não está presa à nacionalidade, mas ao fato de nós desfrutarmos então da obra de Jesus Cristo na nossa vida. E por isso ele fala, por que gastais, né, o dinheiro naquilo que não é pão? Ou seja, as nações, né, aqueles que não temem ao Senhor, não conheciam o Senhor, gastavam o seu tempo, a sua vida, o seu esforço naquilo que não podia ajudá-los espiritualmente, né, garantir para eles uma vida nos céus. E agora essa oferta ela está sendo apresentada, né, claro que em Jesus Cristo, e nós sabemos que isso aqui diz respeito àqueles que Deus chamou, né, como diz o texto ali de João, né, todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vier a mim de maneira nenhuma será lançado fora, né? Então não é uma questão, né, aqui de universalidade, senão nós estaríamos indo contra o que nós aprendemos de doutrina, né, de Cristo. E também eu acredito que junto com esse chamado, né, aqui, também é um alerta para os judeus que já conheciam, para os hebreus que já conheciam o caminho, né, porque aqui nos fala sobre a questão de volta, também sobre a questão de buscar ao Senhor, né, e aqui é o Senhor da aliança, né, então nós não podemos imaginar, né, que um gentio, ele tinha ali o conhecimento de um judeu, ou de um hebreu que desde que Abraão foi chamado, né, ali nós temos essa ideia, né, de que Deus passou ali a ser conhecido como Deus da aliança. Então aqui está falando para buscar esse Senhor e fazer isso, né, no tempo que se chama hoje, né, aproveitar essa oportunidade para mudança, para transformação. A gente fala, mas todo aquele que é salvo, um dia ele se converterá. Mas nós temos essa responsabilidade de fazer com que essas pessoas se aproximem mais um pouquinho de Cristo, né? Não só lá no final da vida, mas já que é para o jovem, né, lembrar do Senhor na sua mocidade, né? Então no tempo da visitação, no tempo da oportunidade. E o versículo de número 7, onde nós vamos destacar um pouco, né, aqui fala a respeito, né, desse Deus que é rico em perdoar. Então eu quero destacar aqui essa riqueza do perdão, né, onde nós podemos ver essa riqueza sendo aplicada, né, na nossa vida, no nosso dia a dia. A primeira coisa que eu quero destacar no versículo de número 7, né, onde fala sobre o perverso, né, deixa o perverso o seu caminho, aqui nós temos a ideia de uma mudança de atitude, né, de hábitos, mudança das coisas, né, que vamos dizer assim, que vão contra a vontade de Deus. Muitas pessoas, principalmente as que não são educadas na palavra de Deus, elas cultivam alguns costumes, alguns hábitos. Não estou dizendo que vão contra a sociedade, mas vão contra a palavra de Deus e fazem isso às vezes com sinceridade, né, ali, mas são hostis para com o Senhor, né, porque à medida que nós não conhecemos a vontade de Deus, nós não temos como agradá-lo. A pessoa pode até agradar ou tentar agradar aí, né, a Deus, mas fazendo isso tateando, como diz o texto ali em Atos. E por causa dessas coisas, né, os seus hábitos, os seus costumes. Por exemplo, uma pessoa pode ter uma vida moralmente falando aqui boa, uma conduta boa aqui, mas se tem um hábito de servir a outros deuses, de cultuar, né, deuses aí pagãos, enfim, essa pessoa está sendo hostil para com o único Deus, que é o Deus que nos criou, né, para o louvor da sua glória, como cantamos no hino de número 10, no início desse culto. Então, ser hostil para com Deus não é só aquela pessoa que mata, que rouba, que faz. Não, pessoas que não agradam ao Senhor, né, com o seu culto. Então, é uma perversidade afrontar, né, a Deus
distanciar-se de Deus. Então, é mudar essa conduta diária, os afazeres diários, moldar-se conforme a palavra do Senhor. E isso faz parte dessa riqueza do perdão. Ela nos muda, nos transforma. Aquilo que nós fazíamos, como vimos na escola dominical, agora nós temos condições de não fazer quando desagrada o Senhor. E a outra coisa que nós podemos ver aí, também fala agora a respeito do iníquo, né? Está falando de uma mudança de planos, de propósitos. Então nós precisamos de entender que quando se trata aqui do perverso deixar o seu caminho, é aquilo que a pessoa já está habituada a fazer. A sua conduta do dia a dia, o seu viver diário. Quando fala para o iníquo aqui deixar, né, aqui também a sua iniquidade, né, o texto nos fala, né, deixar os seus pensamentos, está falando a respeito de projetos, de planos. Então nós podemos viver no momento desagradando a Deus e ainda planejarmos coisas que desagradam ao Senhor. Nós podemos pecar, né, ali, o ser humano pode pecar naquilo que faz e naquilo que pensa, naquilo que planeja. Nós temos ali no capítulo de número 1, em Provérbios, diz que o perverso, ali, o ímpio, a pessoa sem Deus, ela não dorme sem praticar o mal. Ela passa ali, né, não só fazendo durante o dia, mas planejando também, né, como fazer a maldade no dia seguinte. Então o ser humano tem infelizmente essa capacidade. Uma pessoa que vive desagradando a Deus, ou vive uma pessoa hostil para com o Senhor, o seu pensamento também, os seus projetos, os seus planos não fogem muito a essa regra, né? Então ele está dizendo aqui que esse perdão de Deus, essa riqueza do perdão, também muda os nossos projetos, os nossos planos. Vamos pegar um exemplo de uma pessoa, né, que sem Cristo, e apesar de ter tido tanta oportunidade, de ter vivido tão próximo de Cristo, Judas. E essa pessoa, né, esse homem, ele teve ali um viver diário, junto com Cristo, não agradou, eu acredito, né, a Cristo ali no seu procedimento, e ainda planejou, estava com pensamentos maus para entregar Jesus Cristo, né, ali para ser hostilizado, para ser crucificado, como a gente conhece a história. Então a riqueza do perdão nos liberta daquilo que a gente faz que desagrada ao Senhor, e também nos liberta para podermos planejar coisas boas, planejarmos como viver e agradar ao Senhor, planejarmos coisas que estão nos projetos de Deus. E a última coisa que eu quero destacar aqui, ela promove essa conversão, essa volta, né, essa mudança espiritual, porque aqui fala, né, converte-se ao Senhor. Eu acredito que esse termo aqui, converter-se, não está colocando no homem essas condições, na pessoa essa condição de voltar. Até porque a pessoa sem a ação do Espírito Santo, sem essa conversão, sem essa mudança do Espírito, ela pode até fazer como Nicodemos, querer mudar-se, procurar Jesus para isso, mas isso vem de cima, um novo nascimento. Então aqui está falando, né, a respeito, eu acredito que até dos judeus que já conheciam, eram salvos, que estavam vivendo uma vida dissoluta, uma vida sem servir ao Senhor. E porque Jeremias encerra as suas lamentações pedindo o seguinte, né, converte-nos a ti, seremos convertidos. Então, que o Senhor mude a nossa vida, é isso que o texto ali está nos ensinando, né? Então, eu acredito que nesse texto aqui, nós podemos entender que muitos hebreus estavam distantes do Senhor, precisavam de voltar para o Senhor, ao mesmo tempo que podemos ver também essa oferta, ou seja, o Evangelho sendo estendido às nações. E à medida que o Espírito Santo passa, né, a habitar em nós, nós podemos sim desagradar ao Senhor, mas nós temos como mudar, nós temos como valorizar essa compaixão de Deus ao nosso respeito. Então essa graça do perdão aqui, ou essa riqueza do perdão, ela muda a pessoa que já tem costumes hostis para com o Senhor. Ela muda o pensamento da pessoa que planeja, que tem projetos que desagradam a Deus. E ela promove essa conversão, né? Faz com que a pessoa agora busque agradar ao Senhor, valorize essa compaixão. Então de manhã nós vimos no nosso estudo, né, que
nós, né, como filhos da obediência, precisamos de não nos conformar com o mundo, mas deixar de lado as paixões que desagradam ao Senhor, que eram cometidas antes ou na ignorância. Vimos também que o nosso procedimento deve ser santo em todas as coisas e em todo o tempo. E aqui nesse texto nós vemos, né, que nós precisamos de valorizar essa riqueza do perdão, porque essa riqueza faz com que nós deixemos de lado as coisas que desagradam ao Senhor, que nós praticamos, que nos tornam hostis para com Deus. Também fala a respeito do nosso futuro, né, dos nossos projetos, nossos planos serem agradáveis a Deus, e a questão, né, dessa volta para o Senhor, dessa aproximação da compaixão de Deus, valorizar essa mudança, agradecer a Deus, né, por essa mudança. Então que Ele nos ajude, nos dê todas as condições de nós sermos agradáveis a Ele em nossa vida. Nós vamos servir ao nosso Deus com mais um hino do nosso inário. Agora nós vamos louvar ao Senhor com o hino de número 97 do nosso inário. Hino de número 97 do nosso inário, que fala sobre esse grande, né, perdão de Deus nas nossas vidas. Pecado resgatado foi na cruz por teu amor, e da morte, triste sorte, me livraste, ó Redentor. Cristo inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador, pois te adora quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Hesitante, vacilante, ouço a voz do tentador. Tu me guias, me auxilias e me tornas vencedor. Cristo inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador, pois te adora quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Redimida, só tem vida a minha alma em teu amor. Com apreço reconheço quanto devo a ti, Senhor. Cristo inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador, pois te adora quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre vós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Nós, os teus servos,